Olá, pessoas. Bom, iremos entrar hoje no caderno 2, tá? De Geografia, viu? Onde lembra que eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar o clima e as formações vegetais do Brasil, não é isso? Iremos iniciar principalmente hoje com a dinâmica climática brasileira, tá? Nas próximas aulas iremos trabalhar justamente os tipos de clima do Brasil e vegetação. Mas hoje nós iremos trabalhar dinâmica climática brasileira, tá? Professora, o que seria essa dinâmica climática brasileira? Nada mais é que as condições atmosféricas do Brasil, ele não se apresenta da mesma maneira, correto? Hoje ele pode estar frio, amanhã ele pode estar quente, ele pode amanhecer chovendo e à tarde fazer sol. Isso é uma dinâmica climática do nosso país, tá? E quando ocorre essa transformação, por exemplo, hoje está chovendo, amanhã já está fazendo sol, ou amanheceu chovendo e à tarde faz sol. Isso é chamado de tempo atmosférico. Vocês já viram isso justamente quando? O ano passado com a Sirlene no 6º ano, tá? Onde eu tenho tempo atmosférico e eu tenho clima. Tempo atmosférico, ele é um estado momentâneo, ele passa assim, muda de hoje para amanhã, ou muda em questão de horas. O clima, para ele ser definido, ele leva exatamente 30 anos de pesquisa para me poder dizer o tipo de clima de um país, tá ok? Ou de um estado, assim por diante. Então aqui, que gota é isso aí, professora? O que é isso aí que a senhora botou? Esses negócios vermelhos, esses negócios azul? Isso aqui são chamadas de massa de ar ou massas de ar. As massas de ar, certo? Elas podem ser compreendidas como grandes porções de ar. Se ela é uma massa de ar, né? Se ela é uma massa, desculpa aí, gente, que passou a moto, tá? Se elas são massas de ar, então elas são porções, grandes porções de ar, tá? Que elas apresentam características que podem ser quentes, podem ser frias, podem ser secas, podem ser úmidas, podem ser de alta ou de baixa pressão. Isso vai depender de onde elas estão localizadas, tá? Eu gosto muito de trabalhar indo sempre de baixo para cima, tá? Essa azulzinha daqui, ó, eu tô trabalhando aqui no caso, então o que? O meu inverno. Massa polar atlântica. Massa polar atlântica. Atlântica, Antártida. Antártida, super, o quê? Frio. No inverno, as temperaturas baixam, porque essa massa de ar fria, ela se expande, ela vem lá da Atlântida, lá da Antártica, ela vem subindo, ela não vai encontrar barreira, então ela vai o quê? Se expandir para todo o nosso território. Quando ela chega aqui, que ela encontra uma massa de ar equatorial, continental, mas eu tenho a floresta amazônica aqui. Floresta amazônica elimina muita água na atmosfera. A floresta amazônica, ela passa por um processo de evapotranspiração. Gente, o que é isso? Evapotranspiração, as árvores da floresta amazônica, tá? Liberam grande quantidade de água na atmosfera. Então chove muito. Aqui, ó, chove muito. Mas chove muito por quê, professora? Por conta dessa massa de ar equatorial continental. Ô, professora, mas a senhora não disse pra gente que quando a gente tá próximo da linha do Equador é quente, correto? Se é quente, as minhas árvores estão evapotranspirando, elas estão liberando água na atmosfera. Água na atmosfera, alto índice de pluviometridade, ou seja, bastante chuva, né? Ó, preste atenção, no inverno, essa massa polar atlântica, ela causa
um fenômeno chamado de friagem. Aonde, professora? Aqui na região norte, na Amazônia, especificamente. Veja, ó, que ela vai se expandindo e ela se encontra com outras massas, tá? Ô, professora, mas aqui eu tenho uma que aqui eu não tenho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, certo? Porque aqui eu tô trabalhando o quê? O meu inverno. Então, eu tenho a massa equatorial atlântica, tá? Atlântica. O que é isso? Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. A água que está no Oceano Atlântico, ela também evapora. Ela evapora. Se ela evapora, ela vai para onde? Ela vai justamente para minha atmosfera. Porém, gente, não causa muita chuva por conta do relevo. O relevo que eu tenho aqui, principalmente o relevo de Borborema, ele impede um pouco a entrada desses ventos frios. Ventos frios, chamados de ventos alísios. Eu tenho aqui a massa tropical atlântica. Opa! Tropical. Por quê, professora? Porque ela tá justamente, gente, aqui na minha linha do Trópico de Capricórnio, certo? Ela se forma justamente no Oceano Atlântico e pega essa extensão da minha região sul, pouquinho, e da minha região sudeste. E veja que ela se expande apenas para a região centro-oeste e a região nordeste, tá? Então, eu tenho uma massa polar atlântica, eu tenho uma massa tropical continental, que nós iremos falar sobre ela. Nós temos uma massa tropical atlântica, que ela se forma no Oceano Atlântico. Eu tenho uma massa equatorial continental, ó, ela aqui, e eu tenho uma massa equatorial atlântica. As duas, ó, se formam justamente por conta do Oceano Atlântico. Vamos agora observar aqui no meu verão. O que é que está faltando aqui no meu verão? A minha massa polar atlântica. Aqui vem lá da Antártida, né? Por quê? Porque é que eu tô no verão. Se eu tô no verão, ela não vai conseguir chegar com muita força, porque ela vai ter uma barreira, a barreira quente, não é isso? Mas veja como a massa equatorial continental, ela se expande. Ela se expande, ó, certo? Porque eu tô justamente no meu verão. E é aí que acontece aquelas chuvas durante janeiro. Aquelas chuvas que em janeiro é constante. Por exemplo, gente, na floresta amazônica, praticamente é 3 meses chovendo, com intervalos muito poucos. Mas por quê? Porque eu tenho uma evapotranspiração. E olhe, toda massa continental, ela é seca. Porém, essa daqui, ela não é seca. Por quê, professora? Por conta da floresta amazônica, que ela libera muita umidade no nosso planeta, tá? A nossa atmosfera. Eu tenho aqui a massa tropical continental. Ela é seca. Totalmente seca. Ela que causa a baixa umidade do ar, ou seja, não tem muito líquido, não tem muita água na atmosfera, tá? E ela vai justamente para a região centro-oeste e a região sul, tá? Tem aqui, ela é formada no Chaco, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Ó, massa equatorial continental, MEC. Massa equatorial continental. Origina-se na porção oeste da Amazônia, influenciada pela proximidade da linha do Equador. Apresenta elevadas temperaturas. Ela apresenta elevadas temperaturas, o que é que acontece? As plantinhas liberam
grande quantidade de água na atmosfera, de grande quantidade de umidade na atmosfera, fazendo com que chova bastante, né? Então, massa equatorial atlântica continental, ela se forma justamente aonde? Na floresta amazônica, tá? E olha aqui ele falando, a minha evapotranspiração da floresta amazônica. As árvores liberam uma grande quantidade de água. Massa equatorial atlântica, MEA, aquela que está quase aqui no Nordeste, né? Atinge praticamente todas as regiões brasileiras, tá? Ocasionando chuva. No inverno, sua ação restringe a região amazônica, ou seja, ela não vai tanto lá para a minha região amazônica. Essa massa se origina no Oceano Atlântico, por isso que ela aqui está chamada de equatorial atlântica, adquirindo a característica quente e úmida. Ao se deslocar para o interior do país, vai perdendo umidade, vai perdendo água na sua formação, reduzindo o volume de chuvas na porção do interior da região nordestina. Por isso que aqui na região nordeste, em algumas regiões, não chove muito, porque ela perde essa força. E por que ela perde essa força? Por conta do relevo, principalmente do Planalto de Borborema, certo? É um Planalto de Borborema que ela impede justamente que essa força, ela chegue com grande intensidade, então, aqui na nossa parte, tá? Eu tenho a massa tropical continental, lembra que ela é seca, formada justamente na parte da região centro-oeste, tem sua origem na depressão do Chaco, ou do Chaco, e ela vai do Pantanal Mato-Grossense e parte do Paraguai e da Argentina. Área de temperaturas elevadas e baixa umidade. Se eu tenho uma baixa umidade, ela é uma massa quente e seca. Massa tropical atlântica. Atlântica já está me dizendo, ela se forma justamente no Oceano Atlântico. E ela vai atuar justamente no litoral brasileiro. Porque ela se forma no oceano e vai indo em direção ao litoral. Massa polar atlântica, lembra aquela azulzinha lá embaixo? Ela origina-se no Oceano Atlântico, em uma zona de alta latitude, caracterizada pelo ar frio e úmido. No Brasil atua principalmente no inverno, por conta de quê? Que as temperaturas são mais baixas e quando segue 3 direções distintas em razão da sua influência exercida pelo meu relevo. Aí tem uma questãozinha pra gente ler, O mapa apresenta as principais massas de ar que atuam no Brasil em uma determinada estação do ano. Eu tenho MPA, MTA, MEA, MEC e MTC. Conhecendo as características das massas de ar ao longo das estações do ano, é correto afirmar que o mapa corresponde à estação de... Vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem responder, tá? Voltei, já dei o tempinho de vocês, tá? Ela quer dizer, essas massas de ar ao longo das estações do ano, é correto afirmar que o mapa corresponde à estação A, Sul, Sudeste e Nordeste? Não. Inverno, quando a massa tropical atlântica fria e seca... Opa, massa tropical atlântica fria e seca causa intensas chuvas na região Sul e Sudeste? Não, gente, ela tem muita umidade. Inverno, quando a massa polar atlântica atinge o Brasil, na forma de frente fria, ocasionando chuvas e quedas de temperatura, inclusive na região norte? Sim, gente. Resposta certa aí seria a letra C, tá? Eu tenho aqui dinâmica climática, fenômeno dos rios voadores, tá? No Oceano Atlântico, na altura da linha do Equador, os ventos tornam-se mais úmidos por conta da maior evaporação em virtude do calor intenso. Na floresta amazônica, a evapotranspiração e o aumento da umidade que é carregada pelos ventos da região. E assim são chamados meus ventos, os meus rios voadores. Dinâmica climática brasileira. Então aqui, olha, eu tenho um relevo brasileiro, tá? Esse relevo brasileiro, o que é que ele faz justamente? Ele influencia no meu clima.